Corinthians 2, Flamengo 0. E o Timão é campeão da Supercopa do Brasil. E digo mais, hein? Era pra ter sido 3. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo e bora trocar uma ideia aí sobre essa final. Bom, falando sobre o jogo, eu queria começar pelas formações dos dois times, né? O Corinthians começou no clássico 4-4-2 losango, né? Com o Ranieri na cabeça de área, tendo André e Bidon no time sem o Garro. O que de cara eu já gostei bastante. Eu achei bastante interessante o Dorival ter ido com os melhores à disposição e não ter bancado pelo nome, porque o Garro faz uma temporada ruim desde o ano passado. Outra opção que eu gostei bastante, e no primeiro momento eu questionei um pouco, foi a entrada do Gabriel Paulista, no lugar do André Ramalho, que também fez um bom jogo. Teve toda aquela questão ali dizendo que o Corinthians tinha passado por virose, alguns jogadores tinham passado mal, mas parece que isso não afetou muito dentro de campo, tá? Nesse esquema, no momento defensivo, o Corinthians baixava sua linha pra 5, tendo o Ranieri ali como primeiro zagueiro na cabeça de área, uma espécie de Edmilson da Copa do Mundo. E vamos falar o português bem claro, tá? O jogo do Ranieri foi incrível. Na minha opinião, o melhor jogador em campo ontem. Na saída de bola, o Ranieri também baixava entre os zagueiros para fazer a famosa saída de 3, o que funcionou, porque isso potencializava o jogo do Mateuzinho e também do Matheus Bidu, jogando praticamente como alas ali, recebendo a bola meio que no meio campo, ali quase no campo ofensivo do Flamengo. Isso fazia com que o André Carrilho precisasse marcar bastante. A gente sabe que o André Carrilho ele tem uma preguiça ímpar, mas também, verdade seja dita, fez um bom jogo ontem. E achei até esquisita a decisão do Dorival de botar ele para marcar individual o Arrascaeta. E funcionou, até porque o Arrascaeta tem um ritmo tão lento ou pior do que o Carrilho no começo do ano. E entre dois tiriças ali, o Carrilho acabou se saindo vencedor. Um dos grandes destaques da partida foi o André Luiz, que precisou fazer o segundo volante e fez com excelência. Até porque o jogador ele é bem forte, ele é bem físico, mas ele tem uma condução de bola muito boa. O André Luiz ele carrega a bola muito bem e conseguia fazer as transições do Corinthians de forma muito inteligente. E isso dava espaço pro Breno Bidon conseguir pensar o jogo, conseguir clarear, receber a bola um pouco mais livre. E o Breno Bidon também fez outra excelente final. E ali ficava pra correr mais ou menos o Yuri e o Memphis, muito em contra-ataque, o Yuri puxando muito contra-ataque, o Yuri é muito batalhador, e sem ele esse tipo de jogo não funcionava. Então ele recebia muita bola esticada do Mateuzinho pra atacar o espaço, principalmente ali nas costas do Alexandro. O Léo Ortiz não fez uma partida tão boa assim, e se aproveitou do mau momento de Jorginho e Arrascaeta pra conseguir jogar em transição e ferir a defesa do Flamengo. E o Memphis ali fazendo o jogo do Memphis, né, que é um jogo que não tem muita intensidade, mas a gente sabe que quando a bola cai no pé dele, coisas acontecem. Do lado do Flamengo, eu não gostei da escalação. Eu achei que o Felipe Luiz tentou botar o time ali que ele acredita titular e dar rodagem para um jogo que era final. E eu acho que nesse sentido o Corinthians encarou a final bem melhor do que o Flamengo. O ponto crucial para mim foi que o Felipe Luiz entrou com os seguintes jogadores: Arrascaeta, Jorginho e Carrascal. A gente sabe muito bem que o começo de ano desses três é abaixo, principalmente o do Arrascaeta. E ao invés de ele começar com Everton Araújo ou Cebolinha, ou mesmo De La Cruz, ele começou com esses três jogadores e deu pra sentir a diferença, principalmente do meio ali, de Jorginho e Arrascaeta, que eles estavam muito abaixo dos demais. O Eric Pulgar teve que sustentar todo mundo ali e saiu distribuindo butinada, porque aparentemente ele tem passe livre pra bater nos outros, né? E mesmo assim o Flamengo fez um bom jogo, mas o Flamengo sofreu muito na transição do Corinthians, muito mesmo assim. Isso se refletiu no jogo. O primeiro minuto de jogo ali, o lance mais perigoso foi do Yuri Alberto, que tentou cruzar uma bola pro Memphis numa bola esticada do Mateuzinho. Nisso o Flamengo acabou crescendo e conseguiu empilhar algumas chances, principalmente em escanteios, né? Teve aquela cabeçada ali do Pedro, em que o Bidu tirou em cima da linha, teve um chute do Carrascal na entrada da área muito perigoso, mas o Flamengo não conseguia criar chances, assim, bola no chão, e bola criada foi muito na força, foi muito na bola aérea, muito no escanteio, mas achei o time do Flamengo pobre na criação ontem. Achei que o Flamengo jogou mal. Isso se passa muito pelo Arrascaeta. O Arrascaeta vem muito abaixo esse ano, e beleza que ele tem nome, ele é ídolo do Flamengo, mas na minha opinião ele não deveria ter começado jogando. E aí num escanteio curto o Corinthians acha o gol. Um escanteio curto que às vezes funciona, rapaziada. Muito porque quando essa jogada ocorre, a melhor coisa que isso pode acontecer é que você tira a referência da defesa. Então você acaba tirando os caras ali posicionados pra buscar a referência e a linha de impedimento. E se a bola sair rápida, a defesa fica mais bagunçada ainda, e foi o que aconteceu. Quando o Mateuzinho estica a bola pro GH, ele tava numa vantagem absurda com relação ao Varela. No basquete a gente chama isso de mismatch, né? Em que o cara muito alto pega um cara muito baixo. E não achei fato, eu achei que de fato tinha uns 40 centímetros de diferença no lance e deu pra ver. O GH subiu, montou em cima do Varela e fez aquela jogada clássica do Dorival que fez o Corinthians ser campeão ano passado, que é bola esticada no segundo pau nas costas do lateral pro Gustavo Henrique botar pro meio. Isso aí é um clássico, velho. E foi exatamente o que aconteceu. A bola saiu no escanteio curto com o Memphis, que jogou rápido no Mateuzinho, desestabilizou a linha de defesa do Flamengo, e o GH encontrou o mismatch, né, pra
cima do Varela e conseguiu fazer a jogada clássica de jogar pro meio, e o Gabriel Paulista botou pra dentro 1-0 Corinthians. E ali o Corinthians se encontrou na posição mais confortável do jogo, que é estar na vantagem. E o Flamengo, mesmo com a bola e mesmo botando pressão, não conseguia ter chances muito efetivas, principalmente furando a linha de 5 do Corinthians. Como eu disse aqui, o Ranieri, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida e conseguiu conter a defesa do Flamengo numa partida quase impecável. A linha de defesa do Corinthians é muito boa, né? Então quando baixava Mateuzinho, GH, Paulista, Ranieri e Bidu talvez seja o mais fraco deles defensivamente, os outros 4 são muito fortes e o miolo de defesa é muito alto. Então o que sobrava era mais ou menos ali a intermediária, né, da entrada da área para poder fazer a circulação e a armação do jogo, que de novo ficou a cargo do Arrascaeta e do Carrascal, que não estavam num dia muito feliz. O Pedro também não conseguiu baixar muito para criar a jogada e o Flamengo foi na empurrância, até porque tem um time muito bom, um elenco muito forte, e conseguiu sim ferir o Corinthians, tá? O Corinthians achei que foi melhor no jogo, mas não foi por isso que o Flamengo não teve chance de ganhar, pelo contrário. O jogo poderia ter caído pro lado do Flamengo a qualquer momento. Teve bola na trave do Pulgar, teve defesas difíceis do Hugo no escanteio, mas mesmo assim o Corinthians acabou saindo com 1-0. E aí no intervalo teve a expulsão do Carrascal, mas a arbitragem vai entrar em outro momento do vídeo aqui, tá? Bom, o Flamengo começa com 1 a menos, né? E o Corinthians adotou a postura que já tava fazendo, né? Mas aí dobrou a aposta de esperar o Flamengo no contra-ataque. E foi o que aconteceu. O Corinthians deu a bola pro Flamengo, todo mundo baixou linha ali e ficou esperando uma espetada do Yuri pra poder abrir 2-0. E foi exatamente o que aconteceu. Uma bola esticada do Mateuzinho no Yuri, em que a jogada sai e o Memphis faz no rebote o gol, que foi bizarramente anulado, mas de novo eu vou entrar nisso depois. E aí mesmo assim o Flamengo foi pra cima, mas não conseguia de fato furar. Entrou com o Paquetá no final do jogo e o Paquetá perdeu um gol assim, inacreditável, daqueles que é pra deixar qualquer torcedor do Flamengo maluco, debaixo da trave praticamente, na entrada da pequena área, um gol limpo com a bola pingando pra ele isolou. E o Flamengo perdeu disparado a melhor chance do jogo. E aí com isso o Corinthians continuou na sua estratégia e na boa jogada do Caio César, que estreou e fez um bom jogo, tá? O Caio César inclusive tem a melhor nota do jogo inteiro, em dribles acertados, em chances criadas, mesmo jogando 13 minutos, que é engraçado. Ele é a maior nota do soft score do time do Corinthians. Deu um passe de letra ali que o Yuri deu uma chapelada no goleiro e fez um bonito gol pra acabar o jogo. Ele fez o gol e o juiz apitou. E o Corinthians merecidamente é campeão da Supercopa Rei do Brasil. Dito isso, eu queria falar um pouco primeiro dos jogadores, né? Eu queria primeiro exaltar o jogo de novo do Ranieri, um cara que eu acabo pegando no pé muitas vezes. Tenho aqui que fazer a minha meia-culpa, porque o jogo dele ontem foi impecável. Tanto na saída de bola, quanto na linha de 5, até quando ele fazia a linha de 3 para sair jogando, ele foi quem sustentou o jogo de transição do Corinthians. Não parece, mas o fato dele cair para baixo ali, ele consegue abrir o campo para Mateuzinho e Bidu correr, e principalmente o Mateuzinho foi chave para as jogadas do Corinthians serem esticadas pro Yuri, para a bola chegar no Bidu com mais facilidade, para ele ter espaço para pensar o jogo. E eu achei o jogo do Ranieri de verdade um primor. Outro cara que eu sempre elogio aqui, tem que elogiar de novo, Gustavo Henrique, velho. Ele é o jogador mais sério do Corinthians, o cara mais concentrado, o cara que mais tem perfil de jogo grande. Ele tem potencial de ser um ídolo do Corinthians se ele ficar mais anos, porque esse cara, ele é o pilar da defesa do Corinthians e faz gols no plural importantes. O meio-campo do Corinthians também tem que ser bastante elogiado, porque tinham 2 moleques ali que são muito diferentes, tá? Primeiro o Bidon, que já é uma bola cantada, né? O jogo que ele fez foi excelente, ele deu uma bola pro Memphis que o Memphis perdeu no contra-ataque ali, que foi bizarra. Ele espera o time certo, ele prende o jogo, ele faz cera, ele segura, ele dribla, ele prende, ele lança a bola. Cara, ele é muito bom, velho, mas é muito bom mesmo. Eu acho que agora parece que depois que ele foi campeão no Corinthians, essa confiança ali, esse destrave aconteceu e parece que ele joga ali com muita naturalidade. Ele é muito bom mesmo, velho, sou muito fã. E o outro que merece sim muitos elogios é o André Luiz, velho. Que jogador de bola, filho. É muito bom de bola esse cara. Ele não tem nem 20 anos. Ele tem corpo de jogador de 30. Ele é muito forte e ao mesmo tempo ele tem uma condução de bola muito boa. Ele consegue arrastar a bola, arrastar a defesa adversária. Ele tem uma certa qualidade técnica para um volantão, né? Você vê que ele consegue pentear a bola, consegue driblar. E ele não tem medo de chutar pro gol, velho. Ele perdeu uma bola ali de esquerda que ele não tava nem aí. O gol abriu, ele deu. Ele é um cara que tem uma personalidade muito diferente. E isso é mérito do Dorival de bancar esses caras na final. Ele não botou ele não botou Garro, não botou Charles. Botou os moleques pra jogar e os moleques jogaram muita pelota. E por fim, mas não menos importante, Yuri Alberto. Sim, eu critico direto esse cara. Eu acho que ele irrita a torcida do Corinthians em níveis assim históricos. Ele é o cara que mais tem amor e ódio no mesmo jogo assim da história
história do futebol, mas em final o Yuri Alberto chama jogo, velho. Em final, o Yuri Alberto aparece. Queira ou não, ele aparece. Tanto é que nos 3 últimos títulos do Corinthians, o Yuri Alberto fez gol nas 3 finais. Contra o Palmeiras no Allianz, na Copa do Brasil contra o Vasco e hoje na final contra o Flamengo. Aí botou uma bola na trave, teve o gol do Memphis anulado. O Yuri Alberto no jogo foi um terror pra defesa no Flamengo, principalmente ali entre Léo Pereira e Alexandre, depois Ayrton Lucas, né, caindo pela direita. O Yuri Alberto foi muito decisivo. E sim, ele perde muito gol, ele perdeu um contra-ataque ali, que todo mundo queria quebrar a TV. Só que ao mesmo tempo, ele não para de tentar, velho. Essa é a maior qualidade dele. Ele é um batalhador. Ele briga o jogo inteiro, ele tenta todas. Se ele errar 20, ele vai tentar 21 vezes. Ele tem esse perfil. E a torcida do Corinthians ama. Sim, ele irrita de novo, ele perde muito gol. Mas não dá pra dizer que o Yuri Alberto é desleixado, não dá pra dizer que o Yuri Alberto é indolente, não dá pra dizer que o Yuri Alberto é preguiçoso, que não tá nem aí. Pelo contrário, ele se importa sim e muito, talvez o jogador que mais se importa no elenco do Corinthians, com o bem-estar do Corinthians, e ele merece sim mais carinho. Cada vez mais ele entra no hall dos grandes do Corinthians, tá? Não sei até que ponto ele já é ídolo ou não, acho que, na minha opinião, não. Mas se ele ficar mais anos no Corinthians, ele tem grandes chances de ser, porque ele é protagonista em finais, mesmo errando muito gol e fazendo muita bobagem. Ele dá a cara, põe o corpo pra briga, e ontem ele foi decisivo pro Corinthians ser campeão, tá? Sobre o Flamengo, eu queria falar rapidinho aqui que eu achei de novo a partida muito abaixo. Achei que alguns jogadores foram mal, principalmente a Arrascaeta e o Jorginho. Cara, o jogo do Jorginho ontem foi terrível, não conseguiu ganhar quase nada no meio campo, errou muito passe, pouco criativo, muito passo pra trás. Cara, não gostei, achei de verdade o jogo ruim. Eu acho que isso é problema do Felipe Luiz em ter colocado ele titular. Eu acho que o Felipe Luiz deveria ter enxergado o jogo, encarado como uma final, assim como foi com o Dorival, e não ter colocado o Jorginho. Deveria ter colocado o Everton Araújo ou outro cara ali um pouco mais inteiro pra jogar. Também achei o jogo do Arrascaeta muito ruim, achei que foi precoce ele ter entrado de titular. Fez um jogo abaixo, muito abaixo da rotação, sem criatividade nenhuma, não teve nenhum lance de perigo no gol do Hugo, e achei ele muito mal mesmo, velho. De novo, só o Pulgar se salvou no meu campo. E por fim, Carrascal, né? O Carrascal fez uma bobagem tremenda, uma cotovelada idiota, mereceu ser expulso, tá? Já vou entrar aqui na arbitragem, mereceu ser expulso, e praticamente condicionou o jogo do Flamengo, né? Porque ele fez um bom jogo, ele é um pouco preciosista às vezes, né? Ele puxa muita bola, às vezes eu acho que ele firula muito, mas ele é um bom jogador, ele faz a diferença, só que ontem ele fez a diferença pro lado negativo, né? O Flamengo com um a menos, o que já não tinha muita criatividade, ficou pior com um a menos. Beleza que o Corinthians não explorou isso muito bem, na minha opinião, mas ele condicionou o jogo. E eu acho que tem que ser cobrado, principalmente pela diretoria, porque foi um lance muito idiota. E eu acho que vale destacar aqui também o Paquetá. Não vou entrar no mérito que o Paquetá flopou, até porque o cara jogou, velho, 30 minutos, mas o gol que ele perdeu foi uma insanidade, velho. Um cara que custa o que custa não pode perder um gol desse. A bola tava pingando na pequena área, de frente pro gol, e o cara simplesmente isolou um lance que tava 1-0 pro Corinthians, ia pra pênalti. Enfim, ele fez uma bizarrice ali, eu acho que ele vai ter que agradar a torcida agora e tentar se recuperar. E sobre os lances de arbitragem, eu já falei isso em outro vídeo ali no meu shorts, mas passando por cima, tá? Achei que no mínimo deveria ter sido analisado no VAR a primeira cotovelada do Alexandre no bidon, no mínimo VAR, no mínimo. A expulsão do Carrascal eu achei bem expulsa, por mais que o protocolo, por mais que permita fazer o que o juiz fez de ir pro intervalo e voltar, eu acho bizarra. Isso você não dá a chance do Felipe Luiz pensar no jogo e montar o time sabendo que tá com a menos, é uma loucura, isso eu acho uma loucura. O lance do Memphis, eu acho talvez a maior das bizarrices, porque supostamente o VAR não estava funcionando no momento do gol e depois voltou magicamente, e na minha opinião tava no mínimo mesma linha, velho, no mínimo é um lance ultra ajustado que no mínimo deveria passar por minutos de VAR, assim como foi no lance entre a Arrascaeta e São Paulo, que foi um lance bem menos questionável do que esse, aí ficaram horas e vários ângulos, indo pra frente e pra trás pra tentar descobrir. Esse lance do Memphis, se não é passível de análise mais profunda, então eu tô maluco, velho. E é mais ou menos isso, o Corinthians mereceu e muito ser campeão da Supercopa. O Dorival é um cara copeiro sim, não sei o que esse cara faz de diferente, mas ele faz, é inegável, e esse cara vai cada vez mais entrando no hall dos grandes aí, técnicos do Corinthians, e ele tem que renovar porque sem ele o Corinthians sofre muito, ele tem muitas questões, eu acho que ele escala mal muitas vezes, mas em final parece que ele acerta a mão, ele pensa com carinho e fez um time hoje pra ser campeão e teve muito mais foco, concentração e principalmente atenção ao detalhe pra poder pensar no jogo como uma final do que o Felipe Luiz, e merecidamente o Corinthians é campeão da Supercopa do Brasil. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatismo, me segue aqui, velho, pra gente bater 10 mil inscritos, que aqui eu falo de futebol de uma forma não tão complicada, mas nem tão simples assim, e tamo junto, hein.